Oi, meninas! Ei, Leandro, a gente está de lado ou a gente está em pé Vocês no estão de seu... lado, tá assim? Ah, eu acho que não vão caber os ombros. Ah, agora ficou bem melhor, gente. Você vai para frente, eu vou para trás. Que Bom, legal eu, ter eu vocês sou duas mais aqui. velha, tá? Quem que é mais Mas eu tô velha? deixando... mas estou deixando a caçula ficar na frente hoje. Vai ter que dar prioridade, acho justo. Meninas, que prazer ter vocês duas aqui com a gente, tá? Obrigado por terem aceito o nosso convite para o Chá com Especialista. E é uma honra para a gente receber vocês duas aqui, que são duas mega profissionais, assim, super respeitadas, né? Então, ontem foi o dia do nutricionista, né? E a gente está hoje comemorando aí em dose dupla, né? Em duas super nutricionistas. A gente que agradece pelo convite, Leandro. É um momento muito feliz. Tanto o convite quanto a gente está aqui nessa conversa tranquila e sobre um tema que a gente adora falar, que é nutrição esportiva. Então, a Farmacotécnica é uma empresa super séria e eu sou sua fã, Leandro. Então, é muito legal Ô, estar aqui gente, conversando com você. A honra é nossa. eu também sou fã de vocês, viu? De verdade. Ô, gente, e o chá? Vocês prepararam o chá de vocês? O meu chá foi de hibisco, porque eu amo hibisco. Eu tinha um pezinho de hibisco aqui, eu gostava de comer, estilo bem me quer, mal me quer as pétalas. Então, toda vez que tem um chá de hibisco, é o meu preferido. E o meu Ai, chá é de camomila, que é calmante, eu já tenho a tendência a falar demais, né? Então, ajuda a calma, anti-inflamatório, tudo de bom nessa época de Covid. eu também fiz. Principalmente inibe COX-2. Desculpa. Não, é porque inibe COX-2 a gente fez uma aula de beach tennis, a gente está quebrado Ah, para vocês diminuir já dor muscular. fizeram isso hoje também. O meu é de camomila também, porque hoje eu escolhi a camomila porque acabou de ser a colheita lá na chácara, né? E Ah, então eu estou provando aqui uma camomila bem fresquinha, colhida, cultivada de forma orgânica na chácara da Farmacotécnica, colhida assim manualmente mesmo. Então, minha homenagem, já que esse ano não pôde ter visitação ao projeto e tudo, né? Minha homenagem à chácara aí. Meninas, que e bom que vocês estão aqui. Oi. quando for liberada a visitação, super indico. É maravilhosa a plantação de camomila lá. É linda, linda, linda. É muito lindo, né? Muito lindo. Mas, ó, no nosso site, no site da Farmacotécnica, tem um tour virtual, viu, gente? Quem estiver assistindo e quiser fingir que está lá, né? Então pode passear pela chácara e foi feito um filme acho que é 3D, não é 3D que fala. Aquele giro, né? Você vai dando um giro na chácara e conforme vai aparecendo a planta, já vai explicando as propriedades e etc. Então, quem quiser matar a saudade, lá no site da Farmacotécnica está disponível, tá? Meninas, Vale a se pena. apresentem, conta um pouquinho pra gente da vida do histórico de vocês, do histórico com a nutrição esportiva, que tem super a ver, é uma história muito bonita. Então, meu nome é Erika Rainer. Narayana Rainer. Somos gêmeas. Primeira pergunta respondida. Somos nutricionistas da Salute Nutrição, que já tem 20 anos de clínica. Então, temos 20 anos de experiência na área clínica e na área esportiva. Então, nossa área é nutrição esportiva. E somos atletas, a gente parou um pouco com o esporte competitivo tem 1 ano e meio, 2 anos. Carregamos a tocha olímpica e a tocha do Pan-Americano pela canoagem. Fomos por 10 anos seleção brasileira de cricket. Eu era capitã, vice-capitã. E agora, só por hobby, a gente está no. A gente diminui os esportes. Então, tá no beach tênis, e o Muay Thai. Muay Thai, pancadaria. Eu não sou da pancadaria, Coisa tá? Eu sou a básica, gêmea né? que apanha. E canoagem só por diversão também. Mas a gente diminuiu um pouco, porque o índice de lesão estava ficando muito alto. Talvez pela idade. E aí, pelo prazer mesmo, tanto de fazer o esporte quanto de estudar, nós sempre estivemos na nutrição esportiva. Então, a gente tem especialização em nutrição esportiva e tem especialização em fitoterapia também.
há 20 anos atrás, quando vocês começaram já com a nutrição esportiva, isso não estava muito difundido ainda, né, gente? Assim, não Não tinha estava valor, né? tanto que na nossa graduação, como desde o primeiro dia que a gente entrou na nutrição, a gente queria nutrição esportiva e não tinha essa matéria, não tinha essa especialidade ainda, a gente ia em todos os congressos, todos os cursos, e os professores encaminhavam os atletas para a gente atender no ambulatório da HUB. Porque a Que gente já legal. tinha mais experiência na nutrição esportiva antes de formar do que eles tinham dando aula. É verdade, a gente vê assim que a nutrição esportiva revolucionou muito o desempenho dos atletas no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, porque vocês estavam falando de lesão. Tá, tudo bem, vocês praticam esporte há muitos anos e etc. Mas antes eu acho que o tempo que o atleta podia praticar esporte era menor ainda, né? E eu vejo assim que a A vida nutrição foi uma chave que virou essa realidade, não é? Eu digo para os meus atletas que eu não tenho o foco, o objetivo que eles sejam campeões olímpicos. Eu quero que eles sejam bicampeões olímpicos. A minha Ah, função é manter inteiro o máximo de tempo possível e competitivo. E tem um ponto que a gente não falou do nosso currículo. Eu sou nutricionista da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais, a minha irmã é nutricionista da Seleção Brasileira Feminina de Cricket. gente, eu fico até então, às arrepiada vezes, com o currículo dessas meninas, viu? Eu vou te contar, eu tô falando com gente de altíssimo nível. Agora, ó, vocês duas estão enganando muito bem com essa história de 20 anos de formada aí, ó. É mentira esse negócio. É a iluminação que Tá bom. Então, como a gente estava falando, eu vejo que a nutrição realmente, na verdade, toda a ciência do esporte, né, mudou muito nos últimos anos, mas eu acho que a nutrição foi um grande divisor de águas, né? Antes os atletas eles duravam menos, tinha que acabar mais cedo suas carreiras, né? E então hoje assim, eu acho que já é bem comum o conhecimento que o atleta de ponta ele necessita da nutrição focada, né? sim, E um sim. praticante de atividade física, ele pode ser, na verdade, eu acho que tem uma pergunta antes, né? Qual é a bem, na diferença, gente? verdade, eu Pode tenho uma falar, pode colocação antes da sua pergunta. Só para ter uma dizer. noção, quando eu me formei, eu fui ser nutricionista num campeonato de judô, pan-americano de judô. E lá tinha a melhor judoca. Ela comia meio pudim de leite antes de cada luta. Meio pudim de leite. E o que acontecia? Ela era a melhor judoca. Então, todas as criancinhas, todos os jovens, eles queriam comer pudim de leite antes das lutas. Então, não tinha essa nutrição esportiva enraizada, não tinha um conhecimento. O que os atletas faziam, eles copiavam o que os melhores atletas faziam. Então, era um empirismo, era assim, algo prático, e eles acreditavam que se eles comessem o pudim de leite, eles iam lutar bem. Então, assim, a nutrição esportiva veio para salvar dessas crenças e colocar o que funciona e o que não funciona. Pô, você tirou o pudim de leite das crianças, hein? Malvada ela. Vai carregar essa culpa pro resto da vida. Olha só que Não, interessante, gente. A gente não, eu não fazia ideia disso. e era uma guerra para perder peso e ela tinha que perder mais peso porque tinha que caber o pudim de leite depois para ela poder lutar. Então aquilo ali incomodava e muito, mas ela estava presa àquela crença. Era igual esses torcedores de futebol que usam a mesma cueca, senão o time perde. Então a nutrição esportiva era meio que assim. Eles se prendiam àquela crença e aquilo virava verdade. Só que a gente sabe que não, né? Nossa, gente, que impressionante, né? Eu já tive umas coisas da sorte, sim, a blusa de fazer live, essas coisas, mas é bem diferente. Ô, gente, e me conta, qual que é a diferença, antes da gente ver a questão do como a nutrição esportiva favorece o praticante de atividade física, eu queria que vocês definissem para as pessoas a diferença de atleta e praticante de atividade física. Tá. Então, essa é uma definição muito interessante. Quando a gente entra na internet, nos estudos, não tem um consenso muito definido. Então, o que eu acho? Qual é a definição que eu acho mais apropriada? É que o atleta é aquele praticante de atividade física que treina para competir. Então, o foco, o objetivo dele é competição.
O praticante de atividade física, recreacional ou não, é aquele que treina, que ele quer melhorar, quer fazer a melhor marca dele, de vez em quando ele vai competir ou não. Então, essa é a diferença, o foco. Algumas definições falam que o atleta é aquele que vive do esporte, que a função, que o trabalho dele é ser atleta. Só que no Brasil não é essa a realidade. Então, eu e a minha irmã, a gente era a seleção brasileira de cricket. E a gente trabalha, a gente sempre trabalhou. Isso aí nunca conseguiu ser rentável, sustentar, e a gente, não por causa disso, a gente não deixava de ser atleta. Então, para mim, atleta é aquele que se dedica para a competição. E o esportista é quem faz atividade física porque gosta e também porque compete. Legal, isso é importante, porque eu acho que tem diferença entre... É que tem praticante de atividade física que é tão determinado e tão disciplinado que acaba que se aproxima muito do outro, né? Mas, assim, talvez a questão do desempenho para o atleta, ele seja muito, muito importante, né? Muito importante. A diferença na prática é que um esportista, se ele entrou numa corrida, sei lá, numa maratona, e ele se sentiu mal, ele vai parar e ele vai andar. O atleta não. Ele vai ser parado, ele vai ter que ter uma lesão forte que vai parar ele, porque cada treinamento que ele fez durante, sei lá, 6 meses, 1 ano, foi focando naquela competição. Então, a determinação dele é muito maior. Na prática, é isso que a gente vê. A importância de cada prova, de cada tempo, de cada segundo que ele consegue baixar, aí é devido ao treinamento, à nutrição, é devido a tudo. Mas para um atleta parar numa prova tem que ser algo muito forte. É verdade. A gente tem vários exemplos na história aí, né, disso, acho que é um exemplo para a vida das pessoas, né? Essa coisa do esporte move a gente, né? Motiva a gente. E aí, gente, em relação à nutrição, a aplicação da nutrição para praticantes de atividade física e para atletas. Existe diferença? Como que na prática isso funciona? Então, essa diferença, vamos pensar, agora eu fico para frente, né? Tá. Peraí, a agenda que fica com para frente. Essa diferença, vamos pensar assim, o que a gente estuda é para atender o atleta. O praticante de atividade física, a gente vai atender também, porque a gente já tem conhecimento para o atleta. E, trazendo a parte prática, nós duas, a gente não atende quem não faz atividade física. Porque o nosso objetivo para a pessoa é a saúde. E a gente sabe que a saúde é um pacote. A pessoa tem que ter uma boa alimentação, ela tem que ser fisicamente ativa, ela tem que ter bons hábitos. E aí, uma pessoa que não tem o bom hábito do exercício, raramente ela consegue fazer a dieta certinha. Porque aquela ideia, não, eu fiz um treino tão forte, agora eu vou comer bem, não vou jogar meu treino fora. Então, essa parte de atender atleta ou praticante de atividade física, a gente atende os dois com o mesmo empenho. Mesmo porque, quando a pessoa está treinando com um objetivo que não é de competição, mas tem um objetivo estético, um objetivo de saúde, ela quer o rendimento dela. O rendimento é o que ela colocou como meta, o que a gente colocou como meta para ela. E aí, deixa eu aproveitar esse momento, porque, falando dessa parte de saúde, eu quero parabenizar o pessoal da educação física. Que hoje é o dia deles, o seu dia. É verdade, hoje é o dia deles, né? Parabéns para o pessoal aí. Muito, muito bem lembrado. Assim, a nutrição esportiva não é nada sem esporte, sem atividade física. Então, um complementa o outro. Então, alguém que se dedica, que investe 2 horas do dia treinando, malhando ou se dedicando a alguma atividade física, não vai sair do treino e comer uma pizza, um fast food e jogar tudo por água abaixo. Então, quanto mais tempo a gente gasta calculando a dieta, mais a gente sabe que aquele paciente ele vai seguir, ele vai manter aquele nosso combinado junto da dieta, porque ele quer um rendimento, ele quer um objetivo, quer saúde. Então, a nutrição esportiva é o que nos move. Então, parabéns, profissionais da educação física. É muito legal mesmo. E tem muita gente voltando agora, né? O pessoal estava com saudade aí dos seus professores, né? Dos seus treinadores. Bacana que está conseguindo abrir um pouquinho, né? Gente, a intervenção de vocês, né? A intervenção do nutricionista, ela é igual, independente do esporte, ou cada esporte tem necessidades específicas? E aí eu acho que vocês duas que têm dedicações diferentes aí podem explicar bem para a gente sobre isso.
Então, ótima pergunta. Cada esporte tem uma individualidade e tem uma necessidade em cada momento. Então, deixa eu dar um exemplo. Eu atendo alguns lutadores de MMA. E esses lutadores, eles têm um período onde eles treinam força, explosão, resistência, e o período pré-competição, pré-luta, eles baixam muito o peso. Então, eles vão lutar, eles diminuem 15, 20 quilos, às vezes, para competir na categoria deles. Aí a dieta é específica para o tempo, né? Qual é o momento de treinamento. Pós-pesagem, eu tento repor o máximo de glicogênio muscular, de carboidrato, proteína, para eles conseguirem lutar bem. Porque eu sei que se o meu trabalho não for bem feito, eles desceram muito peso. Baixou reserva de glicogênio muscular, baixou o humor, baixou a imunidade. Aí eu tento segurar essa imunidade, eu tento repor o glicogênio, porque senão ele vai, no primeiro round, ele vai dar tudo que ele tem. Quando der o segundo round, se ele não venceu no primeiro, o segundo ele vai entrar em acidose, porque ele não tem glicogênio, ele não tem reposição. Então, é uma responsabilidade muito grande. E para esse atleta, qual é a dieta ideal? Depende de que fase do treinamento ele está. Já o maratonista, eu tenho que dar uma carga maior de carboidrato para repor, porque ele depende muito daquele glicogênio para jogar a fadiga lá para frente. E ele não vai variar tanto o peso. Então, ele tem que treinar num peso e competir no mesmo peso. E um atleta de crossfit, que ele precisa de muito músculo, ele precisa estar leve, ele precisa estar forte, eu vou dar um pouquinho mais de proteína para melhorar essa ressíntese dessas microlesões que ele faz durante o treino. Então, cada esporte tem a sua especificidade, cada atleta tem a sua qualidade ou o seu defeito. Então, eu tenho, às vezes, eu atendo muito pessoal do atletismo. Então, eu atendo corredores de 400, 800 metros. Aí eu pergunto, você para por quê? É porque a sua perna está queimando ou é porque falta gás? Dependendo da resposta dele, a dieta vai ser diferente. Então, não existe uma dieta perfeita para atividade física. Existe uma dieta perfeita para aquele atleta, para aquele momento. E naquele momento de treino, porque tem o treinamento, período de base, e aí tem um período de polimento, período específico, período competitivo. Então, mesmo para o mesmo atleta, com a mesma necessidade, a alimentação vai mudar de acordo com o momento do treino. E já pensou, o pessoal antes só comia o pudim e pronto. Não tinha nada de... Muito mais fácil antigamente, né? Era resolvido todos os problemas. Enrolava isofilme, ficava cuspindo num balde e chupando gelo e cuspindo e comendo pudim de leite. Pois é, que doideira, né, gente? Mas é muito interessante. E mesmo o praticante... E uma pessoa que faz diferentes esportes, hein? Como que fica essa história? Então, é o caso do triatleta, Ironman, que eles treinam várias modalidades, ou esses do atletismo, que fazem vários esportes. Quando você pega no atletismo, é difícil ter vários esportes, assim, ter várias modalidades, quando chega num nível competitivo, Olimpíada, Paralimpíada. Mas no Ironman, onde eles têm que treinar um volume muito grande, e são 3 esportes juntos, nossa, é bem complicado. São as dietas mais difíceis para calcular. Porque eles têm que comer entre os treinos, e às vezes ele sai de um treino e vai para outro, então tem que ser uma alimentação de absorção rápida, para não pesar no estômago, mas ele precisa da energia, senão ele não completa o outro treino. E durante a corrida, tem muitos atletas que falam para mim, doutora, eu não consigo comer esse... Às vezes eu passo bisnaguinha com polenguinho para eles, porque polenguinho não estraga, então assim... Eu passo bisnaguinha com Nutella, eu sou a nutricionista. Eu passo as duas opções. Eu acho que eles gostam mais da dieta aqui, ó. Não é, eu sou a mais legal. E às vezes os atletas falam, doutora, eu não consigo comer enquanto eu corro. Aí a minha resposta é, então você escolheu a competição errada, a atividade física errada. Então, faz parte do treinamento. Treinar, comer, se adaptar à alimentação, dormir e ingerir líquido antes de sentir sede. Então, se aquele atleta não consegue fazer o básico, ele tem que mudar de esporte. Então, às vezes, a gente tem que ser incisivo e falar, é isso que você precisa. Senão, você vai se machucar, você vai quebrar e daqui 1, 2 anos, você vai acabar mudando de esporte, que é o que a gente acabou de sugerir. Aí eles falam, doutora, tá bom, eu vou tentar. E acaba se adaptando. Tudo faz parte da adaptação. Mas naquele começo, naquele primeiro momento, aquele baque inicial, eles só querem tomar sachê de carboidrato durante 12 horas. Vai acabar a competição cheia de afta na boca,
vai olhar para o sachê e jogar longe, não dá vontade de tomar mais aquilo. E a gente tem que dar essas opções, a gente já sabe o que funciona e o que não funciona para a maioria dos pacientes. E se você pegar um atleta desse que consome 5.000, 6.000 calorias ao dia, não dá para você botar café, almoço e jantar. Ele vai ter que comer ao longo do treino, senão não alcança. Tá na moda falar, é só para comer quando sentir fome. Não, um atleta que precisa, que tem um gasto calórico de 6.000 calorias por dia, se ele esperar sentir fome, ele vai definhar, ele não vai conseguir recuperar de um treino para o outro. Então, na nutrição esportiva, vários modismos que estão por aí atrapalham e atrapalham muito. Essa parte mesmo de comer quando tem fome, um exercício intenso baixa o apetite. Aí o atleta vai ficar, às vezes, 1 hora depois do treino, sem apetite, sem querer comer. E é aquela parte lógica do pós-treino intenso. E o momento Covid. E aí a gente vai ficando, a gente gasta boa parte da consulta convencendo o atleta, às vezes tirando essas informações erradas que apareceram para o atleta. Essas fake news. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Pessoas comuns. Tem gente que pode comer 6.000 calorias por dia. Vocês acabaram de escutar isso? Gente, existe, tá? E fica sem fome depois, tá? Eles ficam com o maxilar doído de tanto mastigar. Diz que quase tem cãibra. Já pensou? E não é o coisa, né? 6.000 calorias é muita coisa, é muita caloria. Pois é. Mas então, é muito treino. É muito treino, é muito gasto. Né? Imagina o metabolismo de um atleta desse naipe, o metabolismo basal, é em torno de quanto, gente? De calorias? Então, eu já peguei metabolismo basal de 2.800, 3.000 calorias, basal. Para ficar sentado assistindo televisão. Respirando. Para a pessoa respirar, ela gasta 2.800 calorias. E olha que no momento de descanso o coração bate mais devagar, ele respira mais devagar, mesmo assim, porque tem a adaptação do atleta, né? Ele gasta menos energia no repouso do que um atleta. E essa atleta tem um atleta que está comendo 5.800 calorias, ela pesa 54 quilos. Você imagina uma de 100 quilos, fortona? Não, são 54. Então ela é levinha, mas Ironman, ela treina o dia inteiro. É loucura, né? Muito, muito interessante. E eu imagino que uma pessoa dessa também tem um desgaste assim, nutricional muito importante, não só dos macronutrientes, né? Mas também dos micronutrientes. Tem que ser muito rica a alimentação dessa pessoa, né? Tem que ser muito rica. Mas acaba assim, que em números fica fácil atingir os micronutrientes, porque as tabelas de recomendação são aquelas tabelas padronizadas para sedentários. Então, a gente sempre sabe que a gente tem que atingir e superar, dependendo do gasto calórico, em 50%, 60%, 70% aquelas recomendações. Porque se a gente ficar no beabá, a dieta de 6.000 calorias atinge tudo. Mas não é o suficiente. Vamos pegar assim, complexo B. Se a gente for pela IDR, o atleta ele gasta muito mais. Vai ser insuficiente para o atleta. E acaba que, assim... Mulher atleta com esse gasto energético complexo B tem que ser lá no topo, né? As mulheres acima de 3.000 calorias a dieta, eu sempre prescrevo complexo B. É impossível atingir na dieta a quantidade que elas precisam. Com aveia e arroz integral não dá. Aí a gente tem alguns suplementos que não tem como. O gasto calórico subiu demais, a gente tem que entrar com essas suplementações. E a gente fica acompanhando pelas medidas também. Porque a gente acompanhando por onde? Exame. Homocisteína, ferritina, a gente vai acompanhando para ver se está bom, se está ruim, porque cada um absorve num volume diferente, cada um tem uma inflamação de baixo grau ou não. E deixou baixar muito, já perdeu o rendimento, né? E o atleta ele precisa manter o rendimento. A gente vê que na nutrição esportiva, agora o objetivo não é melhorar o rendimento do treino, é melhorar a recuperação de cada treino. Se naquele treino a gente potencializa a recuperação, no treino seguinte o atleta vai treinar mais forte e mais forte e mais forte. Aí agora o objetivo está sendo mais esse. Não alimentação pré-treino. Focar bastante no pré-treino, mas mais importante é o pós-treino, que é o período que ele está sem fome e onde ele tem que fazer uma ingestão maior de proteína, de carboidrato, de gordura para repor o que ele gastou. A gente fica alerta também com a imunidade e qualidade de sono, né? Que são dois padrões que quando a gente não está conseguindo atingir ou quando o atleta vem muito estafado, ele vai baixar nessas duas. Overtraining. Meninas, estão perguntando aqui se vocês atendem pessoas comuns que malham 3 vezes na semana.
A gente atende pessoas comuns. Eu brinco que a gente não atende sedentário. Então, se a pessoa quiser alugar o cachorrinho da vizinha para passear com o cachorrinho todo dia, já vale, atendemos. Agora, se é sedentário, fica em casa assistindo Netflix e trabalhando sentado no computador, aí não, a gente encaminha. Aí não adianta, né? Meninas, vamos para os mitos e verdades, né? Porque nessa área da nutrição esportiva tem muitos, né? Então, o primeiro que eu queria perguntar, posso fazer exercício em jejum? Legal, é uma ótima pergunta, porque ela vem muitas vezes, né? Chegando. Essa ideia do exercício em jejum não é uma ideia ruim, mas precisa ver qual exercício vai ser feito em jejum. Então, uma atividade física intensa ou um exercício de muito longa duração não é interessante. E aí, quando a gente pensa que o exercício em jejum é interessante, quando é uma atividade física de menor intensidade e aí de duração mais longa, mas não tão longa. Por quê? Quando eu estou fazendo exercício intenso, que eu vou usar mais a minha glicemia, o meu glicogênio muscular e hepático, eu preciso ter uma refeição prévia para garantir o aporte desses nutrientes para conseguir fazer o exercício na intensidade desejada. Quando é um exercício de menor intensidade, eu vou usar das minhas reservas de gordura. E aí, quando que eu vou usar dessas reservas de gordura? Quando eu tiver uma boa captação de oxigênio. Não é dependente da minha alimentação e nem do meu estoque de glicogênio. Então, quando eu tenho uma boa captação de oxigênio, uma baixa intensidade e uma duração um pouco mais prolongada, eu consigo usar os meus estoques de gordura. Só tem uma questão que eu estava pensando. Se a pessoa treina de máscara, eu não sei, estou pensando alto contigo agora, Leandro. Se a pessoa treina de máscara, não consegue captar o suficiente de oxigênio, não vai conseguir oxidar as gorduras, não vai conseguir usar a gordura como substrato energético. Então, talvez, nesse momento de pandemia, não seja interessante fazer exercício em jejum em momento algum. E uma sugestão é, o exercício em jejum ele pode ser uma estratégia. Então, pode pegar o treino da semana de mais baixa intensidade. Regenerativo. Isso. Né? E colocar um exercício em jejum para ver como o corpo reage, botar o corpo para treinar sem tanto nutriente, para aumentar as enzimas antioxidantes naturais dele. Isso. Mas não utilizar como um carimbo. Eu faço jejum intermitente e colocar e fazer jejum em todos os treinos. E tem, vamos pensar assim, Ironman, maratona, eu acho que o benefício é muito grande fazer esses exercícios em jejum, o regenerativo da semana. Mas tem alguns outros esportes que não tem benefício algum. Que aumenta a incidência de lesão, porque o exercício em jejum a gente pode acabar indo para o substrato que a gente não quer, isso é, perdendo músculo como fonte de energia, então aumenta a lesão, diminui a recuperação, aí essas lesões pequenininhas vão se tornar macro e vão impedir que o atleta treine. Aí pronto, perdeu toda uma base, às vezes um ano de treinamento por conta de uma lesão séria. E aí tem uma coisa que a gente pode usar nesse caso, se a estratégia for fazer exercício em jejum, do ponto de vista assim, farmacêutico, o que a gente pode fazer para essas pessoas, esses praticantes de atividade física ou atletas, para terem um melhor aproveitamento da gordura? A gente pode potencializar as mitocôndrias. Aí eu acho que cabe entrar com suplementos de coenzima Q10, com magnésio, com PQQ, porque é claro que isso não acontece do dia para a noite, né? Isso não acontece do dia para a noite, mas ajuda a treinar o corpo e as células a terem mitocôndria suficiente para fazer o máximo aproveitamento desse oxigênio aí e até mesmo da gordura. Eu acho que pode ser uma estratégia interessante, né? Para potencializar essa estratégia do treino em jejum, jogar as mitocôndrias, aí você tem um benefício quase que garantido, né? Mas ainda assim tem que... e tem um outro ponto. Um outro ponto, as queimadas, porque como esse período em Brasília tem muita queimada, eu estava indignado um dia desse que eu fui treinar de máscara ainda com fumaça, né? Porque aí você puxa aquele ar com fumaça e aí as suas hemácias, elas ficam grudadas no monóxido de carbono e aquela ligação é uma ligação permanente, então atrapalha aí muito. Só tô desabafando. Eu outro dia fui andar de bicicleta, que agora eu sou quase uma ciclista, né? E estava realmente queimada, é muito desagradável. Saí da vida sedentária, viu, gente? Estou quase podendo me consultar com vocês. Gente, próximo mito, vamos lá. Tomar água ajuda a tratar câimbras? Evitar, prevenir, tratar?
Tá, não vai você. A gente tem que definir quem é que responde cada um, para não brigar. Deixa ela. Eu falo que qualquer coisa em excesso faz mal, inclusive a água. Tem gente que morre afogado, né? Então isso aí é um malefício da água. E a primeira causa de cãibras, a cãibra, ela é multifatorial. Então, vários artigos, eu dei uma palestra sobre cãibras no final do ano passado, e eu não consegui chegar a uma causa específica. Então, a primeira das causas mais citadas de cãibra é a baixa hidratação. Então, a pessoa desidrata, aquele músculo ele não consegue reabsorver os metabólitos, concentra ali cálcio, aí não consegue fazer o relaxamento muscular, aí trava e dá cãibra. Então, assim, além da intensidade do exercício, porque quando a gente vê as cãibras, elas acontecem quando? No final do treino, quando a pessoa já está desidratada, já aumentou o lactato, aumentou os metabólitos, aí o músculo trava. Então, são várias causas. E tem uma causa que é muito comum, que é a baixa adaptação ao exercício. Então, vamos pensar assim, eu nunca pedalei, vou acompanhar a Leandra pedalando, e tem uma cãibra. É porque... Tá mandando bem, Leandro. Acredita. Ainda menos. Então, às vezes é porque a minha panturrilha não está acostumada a pedalar. E aí não adianta eu me hidratar. O meu corpo não está adaptado àquele exercício. Ou eu boto uma intensidade muito alta. Então, tem que prestar atenção nesse ponto também, né, cãibra? Sim, mas a água é pré-requisito. Então, assim, não bebeu água direito não é só cãibra. Vão ter vários outros fatores negativos. Então, a gente já tem associação com a desidratação. Então, perdeu 2% de água no corpo. Isso a gente consegue perceber. Ah, eu peso 60 quilos e eu perdi tanto de peso. Aí você vê quantos por cento, isso aí é considerado desidratação. Durante o exercício. Durante o exercício. Então, ninguém emagrece 1, 2 quilos fazendo sauna. Isso é desidratação. Então, durante um treino que eu não bebi água direito, o peso que eu perdi eu considero como desidratação. 2% de desidratação começa da sede. Então, a sede é tardia a desidratação. Então, a pessoa já está desidratada. O ideal para todo atleta, ainda mais os meus atletas que estão aí me assistindo, também prestem atenção a beber água antes de sentir sede, por favor. A hidratação, ela faz parte do treino. Isso. Continua. Então, 3% de desidratação, o rendimento já cai em 15%. 4% já cai em 30% e a gente demora a ter o tempo de reação. Então, às vezes, aquele ciclista, mountain bike, ele está ali num downhill, tem um buraco, ele vou desviar, ele cai e depois desvia. Então, assim, são microsegundos que fazem toda a diferença. Isso só porque o atleta não bebeu água. Então, cãibra chega a ser um detalhe. A hidratação ela é importantíssima para manter o rendimento. Tá bom? Meus atletas, por favor. Que eu já vi alguns comentando ali. Assistindo vocês. Vários. Né? Abraço para vocês mudaram a vida deles, bebe água, leva a garrafinha da clínica, da saúde, que não pode ficar de lado. Tem vários aqui comentando. Gente, e o açúcar? Ele deve ser evitado antes dos treinos e competições? Tá. Essa ideia do açúcar, ele deve ser evitado sempre, né? Então, vamos pensar que o açúcar não traz muito benefício, né? Ele tem resíduo de soda cáustica. Vamos pensar assim, açúcar não. Mas, olhando pela ideia de um carboidrato de rápida absorção, um carboidrato simples, né? Que as pessoas falam, às vezes, essa ideia do açúcar por ser absorção rápida. Durante uma atividade física que tem o objetivo de rendimento, eu não tenho problema nenhum em botar um carboidrato de absorção rápida antes. Por quê? Durante a atividade física não vai ter esse pico glicêmico. A pessoa já está fazendo exercício, já vai usar aquela energia durante a atividade física. Então, eu não tenho esse problema de botar o índice glicêmico menor antes do treino com o objetivo de rendimento. As pessoas começaram com essa ideia de baixo índice glicêmico pré-treino com o objetivo de não deixar a insulina subir para uma queima de gordura durante o treino e pós-treino. A insulina é hormônio anabólico, a insulina alta, ninguém emagrece. Mas com o objetivo de rendimento, subir hormônio anabólico, eu acho lindo. Pode subir. Eu tenho um caso para contar. Então, eu tenho um paciente. Eu peguei, meu paciente estava empolgado, primeiro 10 quilômetros, lá no parque, a largada. Aí eu passei sachê de carboidrato, aqueles que você rasga e toma. Aí eu falei, olha só, quando for dar a largada, assim, logo antes, você rasga e toma. Não é para dar um intervalo muito grande, é logo antes, tá? Tá. O que o paciente fez?
Se um é bom, eu vou tomar 2 sachês. Então, chamaram para largada. A gente sabe que nunca largam quando chamam. A não ser que a pessoa seja do grupo Kenia, que vai primeiro, ela vai esperar o botão, pessoal. Aí chamou, gente, vamos à largada. Aí tá, tomou 2 sachês. Deu tempo certinho para subir a glicemia, só que subiu muito, 2 sachês. A insulina subiu e quando deu a largada, ele estava em hipoglicemia. Ele me contou que ele não deu nem 20 passos e pá, na grama. Eu falei, que bom, você estava comendo ali clorofila, né? Então ele desmaiou, mas foi assim por pouco tempo. Foi aquela hipoglicemia que dá a falseada, aquele suor frio e tal. Então, carboidrato antes do esporte, antes do treino, da competição, pode fazer mal? Sim, se você exagera, o carboidrato de rápida absorção e dá ali um intervalo de meia hora, que dá tempo de dar esse pico de glicose, insulina e dar uma hipoglicemia de rebote. Se você utiliza o carboidrato de rápida absorção logo antes, na hora certa, quando inicia a prova, o treino, a glicose está lá em cima. Aí o que acontece? Você utiliza a glicose do sangue, não precisa utilizar a glicose do glicogênio muscular, do seu estoque. Então, isso aí consegue economizar um pouco o glicogênio para no final do treino, no final da prova, você conseguir retardar a fadiga e dar aquela chegadinha. E uma boa glicemia consegue colocar o reflexo em dia, né? Então, tem alguns esportes que a pessoa precisa, vamos pensar nos saltos mesmo. Tudo bem que é um esporte que a pessoa usa muito mais a TPCP, mas tem uma boa glicemia, organiza que às vezes uma saída que ele sai errado e tudo mais, ele consegue organizar, consegue reparar, né, recuperar e entrar bem na água. Sim, o psicológico, né? A pessoa em hipoglicemia, a energia está lá embaixo. O psicológico está achando que não vai dar conta. Nossa, eu não vou conseguir, eu tô mal. Às vezes a gente não está sentindo mal e come chocolate, se sente bem. Então, às vezes aquele açúcar que sobe, ele dá um gás. Mas é um gás que tem um momento certo para utilizar. A moral da prova. Ô, gente, tem uma pergunta que é parecida com a anterior, né? Carboidratos devem ser riscados do cardápio de quem pratica exercícios? Eu adoro carboidrato. Você tem alguma coisa contra carboidrato? Não, mas eu respondia. Não, você falou. Leandra, olha só, é minha vez. Não é para brigar. Não é para brigar, meninas. Vamos lá. Belém. Então, na ciência, o que dá likes, compartilhamento, o que deixa as pessoas famosas é falar a pílula mágica, né? Falar que isso é bom, isso é ruim. Esse modismo que já permeia pelo menos 20 anos de quando eu me formei. Quando eu me formei, o vilão da história era a gordura. Os cardiologistas falavam dieta sem nada de gordura, porque a gordura deposita na artéria e causa... Era alta da margarina, eu lembro muito bem. Margarina não é gordura saturada, e todo mundo tá gordura vegetal hidrogenada. Aí viram que mesmo com dietas baixas em gordura, a inflamação ali acontecia e estragava tudo do mesmo jeito. Aí o que viram? Deficiência de vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, porque todo mundo tirou a gordura. Então, algumas pessoas estavam começando com gordura no fígado pela falta da ingestão das gorduras essenciais, o fígado tentava produzir e não conseguia. Então a gordura é importante na alimentação. Aí a moda agora é o quê? Carboidrato. Então vamos tirar o carboidrato. Funciona? Funciona. Esteticamente, funciona bastante. Então dietas low carb, dietas proteicas, Atkins. Então o resultado estético ele é muito evidente. A pessoa come mais proteína, aumenta a saciedade. Então, aumentando a saciedade, diminuindo a fome, a pessoa emagrece, tem proteína para ganhar músculo. Bom? Ótimo. Se a gente pensar só na estética. Então, a gente não tem essa casquinha de ovo que tem que estar bonito por fora e por dentro. Deus sabe, né? Então, o que acontece? Quando a gente tira o carboidrato, a gente tira fruta, aveia, cereais integrais, aí já foram vários micronutrientes importantíssimos para o nosso corpo. Os hidrossolúveis vão todos, né? Sim. Mas esteticamente está bem. Sim, mas eu penso daqui 2, 3, 4, 5 anos. Se não é saudável a longo prazo, então nem começa. Então não começa o que você acha que não vai dar certo. Mas então agora o modismo é tirar o carboidrato? Está começando um segundo modismo aí, terceiro no caso, né? Que os macronutrientes eles estão sempre em voga. Tirar a proteína. Então, a dieta do gladiador, as dietas plant-based, né, sem proteínas, veganas,
porque dão vários resultados e tem micronutriente até. Então, antioxidante, detox, então o corpo tem tudo que ele precisa. Por quê? Porque as pessoas comem mais vegetais. Então, tudo na moda tem o seu sobe e tem o seu desce. E continua, pelo menos, eu continuo com a mesma ideia, equilíbrio. Então, não adianta você tirar carboidrato, não adianta tirar a gordura, não adianta tirar a proteína. Os alimentos, a maior parte deles tem todos os macronutrientes. Por que a gente tem que fazer essas exclusões? Então, quanto mais equilibrada a alimentação, com um pouquinho de cada, o nosso corpo fica saudável. Nosso corpo saudável vai ganhar músculo, vai perder gordura, vai ganhar Olimpíada. Mas primeiro o corpo tem que estar saudável, senão o resultado estético, que chega a ser secundário, ele não vai acontecer. Eu gosto de falar que quando o objetivo é a saúde, o efeito colateral é o rendimento. Ah, legal. Eu acho que tudo é caminho do meio, né, gente? Tudo tem que ter equilíbrio. Teve uma pergunta aqui, o pessoal colocou bebidas alcoólicas. O que fazem? Qual é o resultado da bebida alcoólica não sei se era no treino, na competição? Nefasto. Gostei de nefasto. Saiu um artigo falando da cerveja como repositor pós-treino. Eu nunca vi tanto compartilhamento. Depois de 2 horas que acabava o treino, né? E era assim, era uma recomendação boba. Ninguém nem lia o artigo. Só pegava o abstract e compartilhava, né? Então, Só o título. O álcool desidrata. Só o título, pronto. O álcool desidrata. Pela desidratação, já estraga tudo. A gente precisa da água para trazer nutriente para o nosso músculo. Quando a gente desidrata o músculo, diminui a chegada de nutriente e diminui o tempo de recuperação. Além da baixa imunológica. Então, assim, é tudo de ruim. A única coisa que a droga do álcool faz é aumentar o HDL. Fora isso, só tem contraindicação. Ainda mais na nutrição esportiva. Então, não tem benefício. Mas, eu, pessoalmente, eu não proíbo para os meus atletas. Porque eu acho que a vida social é importante. Nós, seres humanos, nessa pandemia, a gente está sofrendo por conta disso. Então, eu falo que 2 porções, 2 doses de álcool por semana não são prejudiciais à dieta. Mas, se beber, não belisque. Não belisque? Não belisque. Tá cheio. Hoje estão cheias de pérolas. Não dirige, eu também pega de surpresa. Pandemia, tá todo mundo em casa, mas aí fica aqueles aperitivos e fala, álcool engorda. Mas só come porcaria quando bebe álcool. Então, o álcool engorda, mas o pacote é obesogênico. Ou quando você pergunta, quando você bebe? Quando fala uma cervejinha, fala, ai meu Deus, quantos engradados, né? Quando diminui, botou um diminutivo, está escondendo alguma coisa. Ô, gente, agora no ponto de vista tem uma coisa que é muito importante sobre a bebida, e eu acho que precisa ser evitada, principalmente no clima de Brasília, antes de competições, né, de provas, qualquer que sejam elas, mesmo que você não esteja competindo com o intuito de ganhar e tal, essas corridas, a bebida, ela depleta ainda mais o magnésio, que já é perdido através do suor, né? E a gente tem um clima muito seco aqui em Brasília. No livro do Dr. Arnoldo, na última revisão, Magnésio, o que ele pode fazer por você, para quem não conhece, né, o Dr. Arnoldo é uma sumidade aí mundial em termos de magnésio. Eu escrevi um capítulo do livro que é o Magnésio no Esporte. E tem relatos de caso nos Estados Unidos de futebol americano, que os meninos iam, normalmente esses meninos bebem muito, né? Eles iam para a festa na véspera, no dia seguinte tinha jogo e teve um time inteiro que caiu por conta disso. A temperatura muito alta, muita sudorese, desidratado pelo consumo de álcool. O que aconteceu? Espoliação de magnésio assim, maciça. Eles não conseguiram terminar o jogo. Então, assim, tem que ter cuidado com isso, né? A bebida antes de provas. E se usar a bebida antes de treino e tudo, repor o magnésio, né? Repor o magnésio, porque vai depletar ainda com mais intensidade. Né? Para exemplificar assim, o que você falou agora, o ATP é um sal magnesiano. Então, se você não tem o suficiente de magnésio, você não vai conseguir ter o suficiente de ATP. ATP é a nossa energia, a nossa moeda corrente de energia no corpo. Sem ATP, não tem memória, não tem rendimento, não tem contração muscular eficiente. Então, só para as pessoas entenderem qual é o nível disso, né? Baixou o magnésio, baixa mais de 200 enzimas, de 200 reações no nosso corpo.
E no caso do magnésio, para a prática de atividade física, um que eu gosto particularmente, justamente por conta do que você colocou, é o magnésio de malato, porque a gente tem o ácido málico entrando ali na cadeia de produção do ATP e favorecendo a produção de energia. Então, Da Nayat. Eu amo o magnésio de malato, é meu favorito, né? Mas ainda falando desse livro, do magnésio no esporte, tem um tipo de magnésio que é muito interessante, que é o magnésio glicilglutamina, né? É um peptídeo ligado a magnésio e esse é o tal do peptídeo de glutamina. E esse sal de magnésio, ele tem a capacidade de favorecer o ganho de massa muscular em mulheres menopausadas de forma semelhante à reposição hormonal. Então, a prática de musculação em mulheres menopausadas, suplementando magnésio glicilglutamina, teve o mesmo resultado de ganho de massa muscular do que mulheres que utilizavam a reposição de hormônios. Embora os hormônios não possam ser trocados por magnésio, não é isso, né, por outras funções, mas veja a importância desse sal de magnésio na prática esportiva, muito, muito interessante, né? E meninas, citando outro suplemento, citar mais um suplemento que eu adoro, que a gente falou da Nayak, que é o óleo de pequi, que eu utilizo muito dos meus atletas de endurance, ultra endurance, é muito, muito, muito importante. Então, vitamina A, vitamina E. Então, aí já tem algumas sugestões na live, né, de suplementos que vocês que fazem atividade física, que vocês podem buscar e que ajudam um pouco no rendimento, principalmente na recuperação e na saúde. É super anti-inflamatório o óleo de pequi, né? Meninas, olha só, e proteína? Todo mundo tem que suplementar proteína, todo mundo que pratica. É que todo mundo fica muito genérico, né? Nem nada é para todo mundo. Mas a necessidade de suplementação de proteínas, de fontes proteicas, qual que é a opinião em quem pratica atividade física? O que vocês acham sobre isso? Então, é bem essa frase que você começou aí, mas eu tenho uma outra frase de nada é bom para todo mundo e nunca sempre. Sempre ficou legal. É a terceira da noite, eu estou só anotando aqui no meu caderninho. Inspirada hoje, foi chá. Então, a minha percepção é essa. Eu não preciso suplementar proteína para todos. Existem proteínas, quando a pessoa, vamos pensar assim, um atleta vegano, vegetariano, esse eu vou suplementar proteína, sim. Existem proteínas vegetais maravilhosas. Existe a necessidade de suplementar um atleta que já come o suficiente de carne, talvez um esportista que não tem o objetivo de competição? Não sei. Porque o objetivo da suplementação é a cerejinha do bolo. Então, a alimentação está toda direitinho, mas aquele atleta, ele sai do treino e vai direto para o trabalho, ele não consegue ir para casa comer. Poxa, legal, o suplemento vai ajudar. Mas se ele consegue, agora pandemia, fazendo os treinos o tempo inteiro em casa, dificilmente ele vai se beneficiar com a suplementação, porque o suplemento não vai fazer um resultado melhor do que o alimento. Uhum. E acaba que, assim, se o atleta faz 2 treinos seguidos, entre um treino e outro a gente entra com proteína e carboidrato, tem que ser absorção rápida. Aí o suplemento, ele é super indicado. Mas sempre que a gente puder indicar um alimento, o alimento é sempre mais completo. Mas os atletas, normalmente, a gente acaba utilizando uma suplementação ou outra de vitaminas, minerais, talvez proteína, mais pelo gasto calórico, às vezes pelo masseter, né, que fica dolorido, que eles não conseguem comer tanto, e tem a sua hora. Eu vou passar whey protein, igual posologia, um scoop 3 vezes ao dia. Fuja desse tipo de nutricionista. Não é assim. Não é uma prescrição generalizada, é independente do que você faz de atividade. Não, ele é associado ao seu dia, à sua alimentação, o seu tempo e a atividade física. E deve ser calculado na dieta, não é assim, somado. Então, a gente calcula o balanço nitrogenado, quanto de proteína por quilograma de peso, para saber se precisa, se vai trazer um benefício. Se a dieta já está muito proteica, às vezes o malefício que aquele suplemento vai trazer é maior do que o benefício proposto. Me dá um nervoso quando a gente conversa com esses recém-formados, eles falam, não, porque quando eu me formei, eu calculava a dieta. Agora que eu tenho experiência, 6 meses, 1 ano, eu não preciso mais calcular, eu já faço a dieta porque eu tenho experiência. Gente, eu tenho 20 anos de experiência em consultório e eu calculo todas as minhas dietas. Então, eu acho que o quê? Meu paciente me procurou
eu sou obrigada a fazer o meu melhor para aquele paciente. Eu vou calcular, eu vou ter certeza que está tudo em equilíbrio. Eu posso não calcular e fazer de cabeça, porque eu já tenho experiência? Posso, mas será que esse é o meu melhor? Será que aquele paciente que está na minha frente, ele merece qualquer coisa ou ele merece o meu conhecimento? Eu estudei para isso. E mesmo errando a dieta, você não pode atrapalhar a saúde do seu atleta, nunca. Nunca. Saúde em primeiro lugar. Então, se você calcular, você, além de atingir a saúde, você atinge também o melhor rendimento. Se você não calcular, você pode estar atrapalhando. Balanço nitrogenado, não dá para calcular de cabeça. Proteína por quilograma de peso, não dá. Então, tudo isso, que quando a gente coloca no papel, a gente olha e fala, nossa, essa dieta ficou boa. Caramba, mandei bem. Relação de proteína por carboidrato nesse lanche aqui, que a gente ainda calcula por refeição. Que legal. 20 anos e a gente não cansa, né? Teve uma perguntinha, pediram para vocês falarem. Tem um monte de gente falando que quer consultar, que vocês estão de parabéns, que são lindas, maravilhosas, mandando beijos, tá? Gente, pediram para vocês falarem de creatina um pouquinho, e eu vou puxar aqui, ainda tem algumas perguntas, a gente está quase nosso tempo acabando. Mora tão pouco. Tá. Então eu falo de creatina? Não, você. Tá. Quando a creatina foi proibida, eu fiquei brava. Eu estava na consulta representando o CFN, defendendo a creatina, e a Anvisa proibiu. Aquilo ali foi o que subiu a utilização de creatina no Brasil. Porque aí todo mundo queria, não, creatina foi proibida, então funciona. Foi efeito contrário. E as pessoas vendiam atrás do balcão. E, gente, creatina nunca fez mal a ninguém. A creatina é um ótimo suplemento. Mas ela faz a retenção hídrica. É a ótima vantagem. A retenção hídrica aumenta a chegada de nutrientes. Então, a creatina é um ótimo suplemento. Retenção hídrica intramuscular. Intramuscular. Fora do músculo da celulite, não é legal. Não, celulite não é porque eu perdi no parâmetro que eu estou querendo participar. Então, vale a pena? Vale. Tem contraindicações? Tem. Aquele paciente que tem a creatinina 1.2, 1.3, eu já não fico tão segura em passar a creatina. Aquele paciente que adora ingerir álcool, você pega aquela creatina, 1 grama de creatina, entra com 12 gramas de água, enche aquele músculo de creatina, aí ele enche a cara de álcool e desidrata. Leva tudo embora. Eu já tive um paciente que foi parar no hospital com cólica renal de tanta creatina que saiu de uma vez só. Então, assim, ele não contou que ele ia beber tanto, e ele bebeu, e ele estava cheio de creatina no músculo, e a creatina foi embora. Burrão, né? Ele jogou fora dinheiro e ainda tem a passagem no hospital de graça. Mas a creatina é um super suplemento. Eu adoro. Tem atividades recomendadas. Então, assim, às vezes um nadador, um ginasta, não é tão recomendado. Mas um velocista, um jogador de futebol, um lutador, quando eu consigo fazer ele não baixar tanto o peso, ele consegue ter uma recuperação, ele consegue ter uma eficiência maior de um round para o outro quando ele descansa. Então, é um super suplemento. Mas eu já usei maratonista para recuperação. Porque às vezes as pessoas pensam em creatina só para aumentar a quantidade de ATP-CP no músculo, mas para recuperação ela também é maravilhosa. Para memória, idosos, nossa, creatina. Sim. Idosos, quem sente muita dor, esqueci o nome. Fibromialgia? Fibromialgia, isso. Creatina na fibromialgia também ajuda bastante. Mas aí a posologia para cada objetivo é diferente. Então não é pegar na internet e falar, eu tenho fibromialgia, vou tomar creatina e tomar do jeito que os marombeiros fazem, não. Até porque você pode ter hora que você faz carga, tem hora que você diminui, né? Então são coisas bem diferentes mesmo, né? Pô, gente, e aqui ainda sobre a água, a parte de hidratação. Outra pergunta, né? Vocês falaram da importância de beber água antes de sentir sede. E quanto mais água eu tomo, melhor? Tá. A não ser que você esteja afogando. Eu fico com medo de responder. E se eu posso livremente? Eu nunca respondo quanto mais melhor. Nada. A não ser amor. Amor quanto mais melhor. Mas olha só. Quando a gente calcula a dieta, eu costumo indicar que a hidratação mínima seja equivalente a 1 litro a cada 1.000 calorias consumidas. E eu peço para os meus atletas não dobrarem. Então, se a sua dieta é de 3.000 calorias, não passar de 6 litros. Porque aí tem uma lixiviação, né? Muitos eletrólitos vão embora na urina também. Então, não é interessante, principalmente em alguns esportes de longuíssima duração, por conta da hiponatremia. Posso cortar um caos? Já está acabando a hora, Leandro, não vai deixar. Não, chega de falar. Tem um estudo
que foi o primeiro estudo que comprovou morte por intoxicação de água. Então, assim, tudo é liberado em grandes quantidades? Não, foi um atleta, essas corridas de ultra endurance no deserto dos Estados Unidos, o maluco correu por 12 horas e bebeu 14 litros de água. Só, ele podia ter comido um besourinho, né? Alguma coisa para repor minerais, ele só bebeu água. Então, ele perdeu água e sais, repôs água. Perdeu água e sais, repôs água. Depois, na chegada, ele já chegou, convulsionou e morreu. E a causa-morte foi intoxicação por excesso de água. Então, alterou a osmolaridade dele, alterou todo o funcionamento e foi a causa-morte. Então, assim, é exceção, eu acho que é bem raro. Nenhum maluco vai correr por 12 horas e só beber água, além dele, né? Que nem existe mais. Agora, esse negócio, quanto mais água, melhor, nem só para atleta não, gente, para a gente mesmo, né? Eu bebo muita água, eu me forço a beber, me forcei hoje, é bem natural, mas no meu último exame, na minha última avaliação clínica e laboratorial, a minha médica falou, Leandra, você está bebendo água demais, tem que pôr pelo menos um pouquinho de sal aqui. Então, isso mesmo para as pessoas comuns, não atletas. A água também, nada em excesso, né? A gente volta nesse ponto. Meninas, última pergunta que eu vou fazer para vocês. Vitaminas e minerais. Quais são aqueles que o nutricionista do esporte sempre tem que estar monitorando nos seus pacientes? Tá, a gente sempre pede exame de sangue para dar uma olhada como está tudo, não só nas vitaminas e minerais, mas vamos pensar assim, ferro, zinco, selênio, magnésio, complexo B, sempre. Não tem como ficar sem estar de olho nesses. E os outros, às vezes a gente só não pede no exame de sangue porque o convênio não cobre. Porque, vamos pensar, vitamina A eu peço também, mas tem um monte de vitamina do complexo B que o convênio não cobre, a vitamina C já está entrando, mas por mim, eu tentava monitorar todas, porque eu sei que a deficiência, por mais que pareça pequena de uma vitamina ou de um mineral, vai fazer uma diferença grande na saúde e no rendimento dos atletas. Eu tenho uma atleta, só mais um caos último, que ela estava em giga. Ela chegou para mim, os sintomas eram de anemia. Ela é jogadora de futebol. E eu tinha certeza que ela tinha anemia, overtraining. Aí eu pedi um exame, porque eu não gosto de suplementar ferro sem saber quanto que eu tenho que dar, quanto que ela tá de anemia. E ela não tinha anemia nenhuma. Ela ficou assim, pasma, ela olhou para mim, como assim eu não tenho anemia? Aí eu comecei a tratar intestino, diminuir a inflamação, colocar suco verde, colocar mais micronutrientes. De uma semana para outra ela melhorou. Eu nunca soube o que ela tinha. Devia ser uma intoxicação. Sim, ou devia ser alguma deficiência de algum micronutriente pequenininho. Aí quando a gente tratou a saúde como um todo, o resultado, o rendimento dela foi ótimo. Então, às vezes, a gente não consegue saber qual deficiência que aquele atleta tem. Mas pela alimentação, a gente vê pelo recordatório, a gente vê que não come vegetais verdes escuros, a gente já supõe que está faltando isso, está faltando aquilo. Então, os micronutrientes a gente tenta dar pela alimentação. Faltou um específico, magnésio, eu costumo dar muito, às vezes, até como relaxante muscular à noite. Mas aí a gente pontua aquele micronutriente e não tenta dar aqueles polivitamínicos. Faltam 2 minutos só. Você quer que eu calhe a boca da menininha? Ela é legal, mas ela fala... Última pergunta. E tem que ser rápido, porque senão a gente vai ser cortado, tá? Uma Nutri, estudante de nutrição, perguntou quais os maiores desafios de atuar nessa área, meninas? Então, o maior desafio de trabalhar com atleta é porque a gente se envolve com o atleta, essa ideia de o atleta não tem dinheiro para pagar consulta. Ai, meu Deus! Então, a gente tem muito atleta patrocinado. E aí, a gente botou pasta. Eu só posso ter 10 atletas patrocinados, a minha irmã 10. Porque você vê a vida daquele atleta, você quer ajudar. Gente, vou encerrar. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Obrigada a todos que nos assistiram. A live vai ficar salva. Eu vou encerrar correndo, porque senão a gente não salva. Beijo, meninas. Beijo, obrigada por tudo. Foi ótimo.